Você está prestes a mergulhar em um dos maiores mistérios da Bíblia. Uma profecia que atravessa séculos, desafia teólogos e inquieta até os mais preparados espiritualmente. Em Apocalipse, um número ecoa com poder: 144 mil. Mas quem são essas pessoas? O que elas representam? E o mais impressionante, como saber se você faz parte desse grupo seleto que enfrentará o fim dos tempos com um selo divino? Neste vídeo, vamos revelar os bastidores espirituais dessa profecia, explorando com profundidade os versículos que descrevem esses escolhidos. E mais, vamos mostrar por que essa mensagem é urgente, necessária e pode mudar sua vida ainda hoje. Imagine a Terra à beira do colapso. Guerras, pestes, engano espiritual, colapso econômico, sinais nos céus. Nesse cenário de caos, a Bíblia anuncia um grupo que se mantém em pé, selados pelo próprio Deus, imunes às pragas, blindados contra a marca da besta e encarregados de proclamar uma última mensagem de salvação. Esses são os 144 mil selados de Apocalipse 7, um número que, para muitos, é literal, 12 mil de cada tribo de Israel. Para outros, simbólico, representando a totalidade dos salvos fiéis que não se corromperam. Mas essa não é apenas uma curiosidade bíblica. É uma revelação profética que se conecta diretamente com os dias que estamos vivendo agora. Porque o Apocalipse não está distante, ele está se desenrolando diante dos nossos olhos. E se você não entender quem são os 144 mil, pode estar despreparado para o que vem a seguir. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido dado poder para causar dano à terra e ao mar. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marquemos a testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7, 2, 3. Esse selo espiritual é um divisor de águas. Ele separa os protegidos dos atingidos, os despertos dos iludidos, os fiéis dos rebeldes. Mas o que esse selo significa na prática? Ele é físico, é visível, ou é um sinal espiritual invisível aos olhos humanos, mas que grita no mundo espiritual: esse pertence a Deus? A resposta vai além da teologia. Ela toca sua identidade, sua missão e o seu destino eterno. E ao longo dos próximos blocos, vamos revelar verdades que foram escondidas, distorcidas ou simplesmente ignoradas. Prepare-se para enxergar além do véu. Enquanto o mundo mergulha em escuridão espiritual, surgem eles, os selados. Os 144 mil não são apenas números em uma profecia. Eles são os representantes da última geração de fiéis que permanecerão firmes diante da maior crise que o planeta já viu. Imagine por um instante o caos global. Governos em colapso, leis sendo quebradas, perseguição contra os que ainda mantêm a fé verdadeira. Nesse cenário sombrio, os 144 mil se levantam, não com armas, mas com a verdade. Eles não se escondem, eles brilham. Em um tempo em que o engano será dominante e multidões correrão para o erro, esse exército proclamará o que muitos têm medo de dizer: o juízo chegou. Arrependam-se enquanto ainda há tempo. Mas por que Deus escolhe exatamente 144 mil? Seria literal ou simbólico? A resposta está no próprio Apocalipse e na natureza do Deus que revela mistérios por meio de números com significado espiritual profundo. O número 12 representa governo, autoridade divina. Multiplicado por si e por 1000, temos uma representação perfeita do povo escolhido, puro, com autoridade delegada do céu. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Foram redimidos dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 4. Esse verso é cheio de códigos. Quando o texto diz, não se contaminaram com mulheres,
não está falando apenas de pureza sexual, mas de pureza espiritual. Mulheres na simbologia bíblica representam igrejas. Contaminar-se com mulheres é cair em doutrinas falsas, em sistemas corrompidos que usam o nome de Deus, mas distorcem a verdade. Os 144 mil, portanto, são aqueles que resistem à apostasia religiosa global. Outro ponto poderoso: eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Isso não é apenas uma metáfora poética, é uma marca de obediência absoluta. Eles não seguem a multidão, não seguem líderes humanos, não seguem movimentos populares. Eles seguem o Cordeiro, mesmo que isso custe tudo. Eles serão testemunhas vivas em meio à tribulação. Enquanto a marca da besta for imposta, eles serão contra a cultura. Enquanto o mundo exigir adoração a sistemas humanos, eles adorarão ao Criador. Enquanto todos correrem para a salvação política, econômica ou tecnológica, eles proclamarão a única salvação real, Jesus Cristo. E aqui está um ponto que poucos percebem. Os 144 mil não serão arrebatados antes da tribulação. Eles passarão por ela, mas não como vítimas, e sim como soldados. Eles não escapam do conflito, eles enfrentam o conflito com armadura espiritual. Você já parou para pensar que os 144 mil já podem estar sendo preparados neste momento? Que pode ser que Deus esteja selando corações agora, em silêncio, longe dos holofotes, para um tempo de clímax espiritual como nunca antes visto? Talvez você que está assistindo a este vídeo esteja sendo chamado, não com uma voz audível, mas com uma inquietação no coração. Um clamor silencioso que te diz: você não é comum, você nasceu para resistir ao engano, você nasceu para ser um sinal. E a missão dos selados não é viver confortavelmente, mas viver com propósito. Eles anunciam o fim com fé inabalável, e cada palavra que eles proferirem carregará peso eterno, porque eles falarão com autoridade vinda do alto. Mas há um detalhe crucial: o tempo da neutralidade acabou. Em breve, todos os habitantes da terra terão que fazer uma escolha. Ou recebem o selo de Deus, ou recebem a marca da besta. Neste cenário profético, o palco está armado para o maior embate espiritual da história. De um lado, a besta, o falso profeta, os sistemas humanos que se levantam contra a verdade, oferecendo segurança, conforto, inclusão, mas exigindo obediência absoluta a um poder contrário a Deus. Do outro, os 144 mil, um grupo remanescente que se recusa a se curvar. Eles são os últimos bastiões da verdade em um mundo que odeia a verdade. E não se engane, essa guerra não será travada apenas com tanques e exércitos. Ela será psicológica, espiritual e ideológica. Será uma guerra de narrativas. A besta usará mídias, leis, líderes religiosos, influenciadores e até falsos milagres para enganar, seduzir e controlar. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, 7. Esse versículo é direto. A besta terá poder sobre o mundo e fará guerra contra os santos, os fiéis. Mas por que Deus permite isso? Porque o caráter dos 144 mil precisa ser testado no fogo da tribulação. Eles não apenas creem em Deus, eles confiam até o fim. Enquanto o mundo for marcado pela besta, símbolo de lealdade a um sistema contrário aos princípios divinos, os 144 mil brilharão com o selo de Deus na testa. E isso os torna alvos visíveis. Eles serão perseguidos, caluniados, cancelados, bloqueados, mas jamais silenciados. Aqui o roteiro do Apocalipse mostra algo profundo. Os 144 mil cantam um cântico que ninguém mais pode aprender. Apocalipse 14, 3. O que isso significa? Significa que eles têm uma experiência única com Deus. Uma jornada marcada por obediência radical, renúncia, resistência ao pecado e coragem diante do medo.
Eles não apenas conhecem a palavra, eles vivem a palavra. E isso gera uma intimidade tão profunda com o Cordeiro que resulta em um cântico só deles, uma melodia do céu, que só quem passou pelo vale da sombra da morte pode entoar. Nesse ponto do vídeo, é impossível não fazer uma pergunta direta a quem está assistindo. Você está pronto para enfrentar o sistema da besta? Ou será mais um seduzido pelas suas promessas vazias? O confronto está próximo. Já não é mais uma questão de se, mas de quando. A besta já opera nos bastidores. Seu sistema já está sendo implementado e os 144 mil já estão sendo ativados. Talvez, neste exato momento, Deus esteja te chamando para sair do sistema do mundo, para abandonar o erro, o engano, o pecado, para assumir sua posição neste exército invisível, mas imbatível. E lembre-se, os 144 mil não são especiais por mérito humano. Eles são comuns como você. A diferença é que eles disseram sim. Eles aceitaram pagar o preço. Eles não negociaram a verdade. Mas nem tudo será dor. O capítulo final revela um destino glorioso. Eles enfrentaram o império da besta, passaram pela grande tribulação, foram considerados loucos, fanáticos, excluídos, mas agora, diante do universo inteiro, os 144 mil estão de pé, diante do trono de Deus, vitoriosos. O Apocalipse não termina em dor, ele termina em glória, e essa glória é compartilhada com aqueles que foram fiéis até o fim. Eles não têm mais lágrimas, medo ou cansaço. Agora, cantam diante do Cordeiro, com vestes brancas, lavadas no sangue do sacrifício. Estavam diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 9 e 10. Essa é a cena final da história deles, não num vale de sombras, mas num palácio de luz eterna. Os 144 mil não são lembrados como fugitivos do mundo, mas como heróis do céu. Cada um deles recebe uma coroa. Cada um deles ouve a voz do rei dizendo: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E aqui está um segredo glorioso. Eles não viverão para sempre apenas como adoradores, mas como co-herdeiros do reino eterno. Eles reinarão com Cristo por toda a eternidade. Eles estarão ao lado do Cordeiro na Nova Jerusalém, não como estranhos, mas como íntimos. Eles fazem parte da corte real do universo. Tudo valeu a pena. A renúncia, o sacrifício, a perseguição. Tudo foi parte de um plano eterno que agora se revela em sua plenitude. E ao olharem para trás, não haverá arrependimento, apenas gratidão, porque eles guardaram a fé. Eles não negaram o nome de Cristo. Eles foram selados e agora são eternizados. Sim, você que está assistindo até aqui, está esperando o quê? Talvez o seu nome esteja entre os 144 mil. Talvez o chamado que arde no seu coração agora seja mais do que curiosidade. É um toque divino, um convite pessoal. O exército está sendo formado, os selados estão sendo separados, e o tempo está se esgotando. Você pode ser parte da geração que verá o retorno de Cristo com os próprios olhos. Você pode ser parte da última resistência da fé. Você pode ser um dos 144 mil. Mas tudo começa com uma decisão. As profecias não são apenas palavras antigas em páginas esquecidas. Elas estão se cumprindo diante de nossos olhos. E o chamado de Deus ecoa com mais força do que nunca. Se você sente que Deus está falando com você neste vídeo, não ignore. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa despertar. Deixe nos comentários: eu vejo os sinais. E vamos identificar juntos os que fazem parte desse exército. E lembre-se, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com 7 pessoas hoje. Não por vaidade, mas porque a mensagem precisa alcançar os que ainda dormem.
O tempo está se encerrando, e a última geração está se levantando agora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Este é o canal Verdade Reveladoras, onde as profecias se tornam vivas e os escolhidos despertam.